Como levar a sua resiliência para outro nível? E esse é o tema de hoje da nossa, mais essa aula aqui, que é a terceira aula da Masterclass Resiliência. Então sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, se você aqui não assistiu nem a aula 1, nem a aula 2, já chegou aqui agora ao vivo comigo, ou você está, às vezes a gente vai disponibilizar essa gravação, se você está assistindo a gravação dessa aula que a gente disponibilizou para você, você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Vitor Coach, eu sou especialista em resiliência, eu ajudo as pessoas a realmente desenvolverem a resiliência para que as pessoas, né, resiliência é você ser capaz de se adaptar e superar as dificuldades da vida e essa é a nossa terceira aula. O objetivo dessas 3 aulas que eu apresentei para você é realmente você conseguir ter acesso aos primeiros passos para que você possa realmente, de fato, sair daqui desenvolvendo a sua resiliência, né? Desenvolvendo realmente essa capacidade de você se adaptar e superar as dificuldades, nas mais diversas dificuldades que você está querendo enfrentar aí na sua vida, os mais diversos desafios, obstáculos, problemas e questões que você tem na sua vida. Mas como levar a sua resiliência para outro nível? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Gente, em um primeiro momento, eu já gostaria de pedir a vocês, se você não está no canal no Telegram para você entrar, se você não está na comunidade no Facebook, entra também. Tem um botão lá na página da área da Masterclass, clica lá naquele botão para você poder entrar na comunidade no Facebook e no canal no Telegram da Masterclass Resiliência, tá certo? Então te convido aí lá para você poder tá entrando nesses 2 meios de comunicação, para você poder tirar dúvidas, para você poder participar, para você poder interagir, para você ter acesso a outros conteúdos. Bom, para você que está chegando agora, você não me conhece, como eu já mencionei, meu nome é Vitor Coach e eu fui uma pessoa que passou por algumas dificuldades na minha adolescência, quando mais jovem, acredito que eu ainda sou jovem, mas passei por algumas dificuldades na minha adolescência. Para lidar com essas dificuldades, eu tive que buscar pelo caminho da resiliência. Então, eu vi a necessidade de realmente começar a estudar, começar a buscar dentro de mim, buscar o autoconhecimento, mas principalmente buscar realmente estudar sobre o tema que é resiliência. Então, eu busquei por livros, busquei por artigos, busquei por podcasts, busquei por palestras, workshops, mentores e tudo que fosse de fato me auxiliar para que eu me tornasse realmente a pessoa que eu sou hoje, para que eu pudesse ter esse processo de desenvolvimento e me tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais adaptada às dificuldades, às situações, às crises, às adversidades, às constâncias da vida e superar cada uma delas. Diante disso, eu desenvolvi uma metodologia chamada Resiliência, que é uma metodologia que logo mais eu vou apresentar com você detalhadamente como é que você faz para ir ao próximo nível através dessa metodologia. Eu comecei a desenvolver essa metodologia e comecei a ensinar essa metodologia para as pessoas e as pessoas iam tendo resultado e se desenvolvendo a resiliência deles também. Mas agora eu vou recapitular com vocês o que eu falei nas aulas anteriores, porque o que eu vou falar aqui hoje vai precisar da base das aulas anteriores. Então, então eu te convido a você pegar uma garrafa de água, colocar aí do lado dessa aula, para você poder estar se hidratando ao longo dessa aula. Te convido também a você pegar um par de fones de ouvido, para que você possa ter uma melhor experiência aqui com essa aula. Te convido a você pegar o seu caderninho, o seu caderno de anotações, uma caneta. Se você não tem, procure algum caderno, alguma folha, ou às vezes uma agenda digital, para que você possa estar fazendo anotações dessa aula aqui também, para que você possa fixar. A gente aprende mais quando a gente anota, quando a gente escreve. E também te convido a você
convidar uma pessoa. Estou te convidando para você convidar alguém, para você poder trazer alguém aqui que você acredita que você quer que essa pessoa esteja junto com você nesse projeto, ou quem sabe essa pessoa também você deseja que essa pessoa se desenvolva a resiliência dela também. Então eu te convido para você poder convidar essa pessoa para poder estar aqui em conjunto com você. Então, traz essa pessoa aqui, siga essas recomendações e vamos lá para a aula. Bom, nas aulas anteriores eu falei com você sobre os 3 pilares da resiliência. Os 3 pilares para você poder desenvolver resiliência, os 3 pilares para você ser capaz de se adaptar e superar as dificuldades, que são, primeiro pilar da resignação. E agora, gente, eu vou falar sobre esses pilares de uma maneira mais direta, tá? Porque até agora eu só mencionei os fundamentos. Até agora eu só mencionei os fundamentos. Então eu vou falar sobre os pilares de uma maneira mais direta, assim como eu mencionei na aula 1, assim como eu mencionei na aula 2. Mas antes de falar dos pilares, que foi o pilar da resignação, primeiro pilar, resignação, segundo pilar, ressignificação, e terceiro pilar da resiliência. E na segunda aula, na aula 1 eu falei sobre os princípios realmente da resiliência, apresentei alguns princípios para você. Na aula 2 eu apresentei um princípio que foi o princípio do otimismo. Vou mencionar brevemente cada um deles quando eu for falar sobre o pilar da resiliência novamente. E antes eu vou falar com você sobre os 3 níveis de resiliência que eu falei na aula 1 também. Os 3 níveis de resiliência são o nível baixo, onde a pessoa realmente tem dificuldade de se adaptar, tem muita dificuldade de se adaptar e superar realmente uma dificuldade na vida dela, uma situação, um problema. O segundo nível de resiliência é aquela pessoa que ela é mediana. Às vezes ela consegue se adaptar com mais facilidade, às vezes não. E o terceiro nível de resiliência é o nível alto, é o nível de resiliência alto. Essa pessoa se adapta muito facilmente às dificuldades da vida e supera essas dificuldades. Como eu já disse, tudo isso pode variar de pessoa para pessoa e também de dificuldade para dificuldade. Então, às vezes, isso também não deve ser levado como uma verdade absoluta, esses 3 níveis, tá? Às vezes a pessoa se encontra no primeiro nível agora, mas ela pode sim se desenvolver a resiliência dela para que assim ela esteja no nível alto de resiliência e se adapte mais facilmente às adversidades e às dificuldades da vida. Eu apresentei para você também o esboço de dificuldade, ou esboço da dificuldade, que basicamente retrata 4 fases da dificuldade que nós passamos. Fase 1. A fase 1 é o princípio é o estado natural em que essa pessoa se encontra. Então vamos supor que você está feliz, você está alegre, a pessoa está feliz, a pessoa está alegre. Esse é o estado natural dela. Todos os dias se encontra para a pessoa está sempre feliz, alegre, entusiasmada. E a gente vai para a fase 2. A fase 2 é a fase da dificuldade. É nesse momento que a pessoa ela muda de estado emocional. Então de feliz, de alegre, de entusiasmada, essa pessoa às vezes fica triste. Essa pessoa às vezes fica com raiva, essa pessoa às vezes sente remorso, essa pessoa às vezes se sente culpada, essa pessoa às vezes se sente com vergonha, ou sente alguma outra emoção, que ela interpreta como negativa. Ou seja, ela encontrou com uma dificuldade, por exemplo, o pneu do carro dela furou, isso vai atrasar toda a rotina dela para ir para o trabalho, que normalmente ela faz, e isso gerou nela várias emoções. Fase 3. A fase 3 é a intensidade. Será que essa pessoa ela se adapta rápido, ou seja, aquilo não afeta ela? Porque assim, tem pessoas que um problema aconteceu e aquilo persegue ela o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Então, por exemplo, essa pessoa que é feliz, que é alegre, que agora está realmente chateada porque o pneu do carro dela furou. Qual que é a intensidade disso? Será que ela fica o dia inteiro pensando, ai meu Deus, aquele pneu furou, ela fica remoendo aquela raiva, aquele estresse, nossa, meu pneu furou, o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso? Então, qual que é a intensidade? Quanto tempo ela fica
sentindo aquilo ali. E a gente vai para o fase 4, que é a resiliência, ou seja, o retorno dela. Então, na intensidade, quanto tempo ela demora para retornar, para ir para o nível da resiliência, ou seja, quanto tempo ela demora para retornar ao princípio, ou seja, ao estado natural dela de alegria, de entusiasmo que ela estava antes. Então, essas são as 4 fases que nós passamos para nós realmente o ciclo, né, o ciclo da dificuldade. Princípio, dificuldade, intensidade e resiliência. E agora eu vou falar com você sobre os 3 pilares que eu apresentei tanto na aula 1 como na aula 2. Primeiro pilar é o pilar da resignação, gente. O pilar da resignação, como eu já mencionei, ele é um pilar da aceitação. Ele é o pilar de você aceitar a dificuldade que você tem na sua vida. Essa dificuldade pode ser um desafio, pode ser um obstáculo, pode ser um... E se a gente for mais a fundo dentro desse desafio, dentro desse obstáculo, nós iremos, dentro desse desafio, dentro desse obstáculo, nós iremos perceber que esse desafio, que esse obstáculo, ele pode ser uma frustração, ele pode ser uma raiva, ele pode ser uma tristeza, um estresse, uma ansiedade, ele pode ser uma culpa, ele pode ser, às vezes, uma traição de uma outra pessoa, ele pode ser um sofrimento, ele pode ser algo, uma perda. Então, são várias as possibilidades do que é essa dificuldade para você. E essa dificuldade pode variar de pessoa para pessoa, como você percebe, certo? E é importante a gente aceitar a dificuldade para que a gente possa fazer algo a respeito da dificuldade. E eu compartilhei na aula 2 duas técnicas para você poder trabalhar a resignação em você. A primeira técnica foi a técnica da consciência, ou seja, é você ter consciência realmente da aceitação. É você ter consciência da situação em que você se encontra. É você ter consciência, olha, eu não consegui ter esse resultado. Olha, eu não consegui alcançar essa meta que eu gostaria de alcançar. Olha, eu estou triste. É você ter consciência da situação em que você se encontra. É você ter consciência da dificuldade em que você se encontra. Tá certo? Tudo começa na consciência. Para a gente poder mudar algo, a gente precisa ter consciência que a gente precisa mudar. Logo depois, eu ensinei uma segunda técnica que eu ensinei para você desenvolver a resignação, é a aceitação, que é você aceitar realmente, aceitar que você pode fazer algo a respeito, aceitar realmente a mudança, aceitar, ok, eu não consegui ter esse resultado, mas o que eu posso fazer agora? Ok, eu tive essa dificuldade, mas o que eu posso fazer agora a respeito para poder mudar isso? Ok, esse problema não tem solução, e o que não tem solução, solucionado está. Ok, tem coisas na minha vida das quais eu não tenho controle, então eu vou parar de focar em coisas que eu não tenho controle, eu vou focar na minha vida naquilo que eu tenho controle. Isso é muito importante. Segundo pilar. O segundo pilar que eu apresentei para você desenvolver resiliência é o pilar da ressignificação. E o pilar da ressignificação é, basicamente, você tem um significado e você dá um outro significado para algo na sua vida. E eu ensinei 2 técnicas para isso. A primeira técnica é o significado. Que significado é esse que você está dando para uma dificuldade na sua vida? Então, por exemplo, a pessoa tirou 8 numa prova valendo 10. O significado que ele dá para essa dificuldade, para essa situação, é fracasso. Vitor, eu fracassei porque eu tirei 8, eu queria tirar 10. No ponto de vista dela, é um fracasso. Esse é o significado que ele dá para essa situação. Ou às vezes a pessoa acabou de sair de um relacionamento. A pessoa acabou de sair de um relacionamento amoroso. E aí a pessoa olha para essa situação e pensa assim, eu fracassei, eu me frustrei, ou eu me decepcionei. Esse é o significado que ele dá para essa situação. Decepção e frustração.
Ou, às vezes, a pessoa acabou de perder o emprego, perdeu o trabalho. Ela olha para essa situação com um olhar de perda, com um olhar de prejuízo, com um olhar de derrota. Essa é a primeira técnica, é o significado. Ok, a pessoa já tem clareza do significado. Para uma situação, ela interpreta aquela situação como fracasso, para outra situação, ela interpreta aquela situação como uma derrota, como um prejuízo, e para outra situação, ela analisa aquela situação, ela enxerga naquela situação decepção, ela enxerga naquela situação frustração. E aí a gente tem agora o terceiro, a gente tem agora a segunda técnica, que é a renovação, do significado. Ou seja, é você renovar o seu significado, é dar uma nova interpretação para aquela situação em que você se encontra na sua vida. Por exemplo, vou usar os exemplos que eu trouxe aqui. A pessoa tirou 8 numa prova valendo 10. Do ponto de vista dela, ela fracassou. Mas ela mesma pode se questionar. Será que realmente eu fracassei? Eu sei que agora eu não posso fazer nada a respeito Eu sei que agora eu não posso fazer nada a respeito por ter tirado essa nota 8. Mas, na próxima oportunidade da próxima prova, vou estudar mais, vou ler mais, vou me dedicar mais para que eu possa tirar a nota 10. Mas eu tenho que ter consciência de que 8 é uma ótima nota. 8 é uma excelente nota. Fora também que eu fiz tudo o que eu podia fazer para poder tirar 8. Que eu me dediquei. Mas na próxima eu pretendo me dedicar muito mais. E assim você renova esse significado da situação. Então, uma coisa... Porque assim, gente, nós não vemos o mundo do jeito que o mundo é. A gente vê o mundo do jeito que a gente é. Então a gente interpreta a situação de determinada maneira. Às vezes enxergando aquela situação de uma forma negativa, às vezes a gente enxerga aquela situação de uma forma de fracasso, de uma forma de frustração, de uma forma de decepção, de uma forma de perda, mas na verdade é aprendizado. Na verdade é um gatilho para a gente poder mudar algo na nossa vida que vai nos causar uma transformação. Então isso deve ser levado em consideração. E agora a gente tem o terceiro pilar, que é o pilar da resiliência, que eu também apresentei. E nesse pilar eu falei com vocês sobre os princípios da resiliência. O que são os princípios da resiliência? São os princípios que te fazem retornar ao princípio, retornar ao seu estado natural. Os princípios da resiliência, eles têm como objetivo você se adaptar facilmente às dificuldades. Eu apresentei para você 5 princípios, na verdade foram 6, né? Porque eu apresentei 5 na aula 1 e depois eu apresentei mais um na aula 6, na aula 2. Então vamos conhecer cada um desses princípios. Se você já viu, vamos reforçar eles aí. O primeiro princípio que eu apresentei foi o princípio O primeiro princípio que eu apresentei, qual que foi, gente? Gente, qual que foi esse primeiro princípio? Me ajuda aí. O primeiro princípio foi o princípio da micromodificação. Esse princípio se retrata em você ir mudando algo na sua vida aos poucos, de forma gradativa. Ou seja, muitas pessoas que querem mudar algo na vida delas, a gente tem que compreender que qualquer mudança gera em nós desconforto, gera em nós diversas emoções desconfortáveis, porque mudar, sim, de fato, é um processo difícil, é um processo que gera em nós muito, mas muito desconforto. E para que nós mudemos algo na nossa vida, a gente precisa mudar aos poucos, para que a mudança seja duradoura, ou seja, para que a mudança esteja com a gente no longo prazo. E para que a gente consiga ter resultados satisfatórios, a gente precisa mudar de forma duradoura, e para isso é recomendado utilizar a micromudança, ou seja, você muda aos poucos, devagar, você vai mudando aos poucos, ou seja, ao invés de querer acordar 6 horas da manhã, sendo que você acorda às 10 da manhã, começa aos poucos, começa diminuindo. Hoje eu vou acordar 8h50,
amanhã eu vou acordar 8h40, depois eu vou acordar 8h30, e assim gradativamente, a mesma coisa. Por que ler um livro inteiro num dia? Por que ler um capítulo inteiro? Começa lendo uma página, começa escrevendo uma frase, começa aos poucos, de forma gradativa, e vai aumentando ao longo do tempo, respeitando sempre os seus limites. Mas mais importante do que a quantidade, é a constância, é a consistência, é a disciplina de todos os dias fazer aquilo, tá certo? Então faça todos os dias, mas faça todos os dias, pode ser pouca quantidade, mas faça todos os dias e procure fazer com qualidade, procure fazer bem feito aquilo que você está fazendo. Segundo princípio que eu compartilhei foi o princípio da proteção da rotina. Procure proteger a sua rotina, os hábitos que normalmente você tem. Quando as pessoas estão passando por dificuldades, não é incomum as pessoas alterarem totalmente a rotina dela por questão dessa dificuldade. Então, não abra mão da sua rotina, não abra mão do seu sono, dormir pouco, não abra mão de se alimentar mal ou não se alimentar, não abra mão de realmente descansar de fato, focar nos seus projetos pessoais, focar nos seus projetos profissionais, focar em estudar, focar em cuidar da sua saúde física, mental, emocional, focar em sair com seus amigos. Não deixe isso de lado por causa da dificuldade, porque mais dificuldades você terá se você não fizer isso, tá certo? Tudo isso te ajuda a você se adaptar também às dificuldades. E por falar nesses aspectos aí de cuidar da sua saúde física e mental, princípio 3, o próximo princípio, princípio do autocuidado. O princípio do autocuidado é um princípio que, para você poder ter resiliência, para você ser capaz de se adaptar e superar as dificuldades da vida, obviamente você precisa de cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente. Considerando o fato de que se você não cuida do seu corpo e da sua mente, como é que você vai ter capacidade de enfrentar uma dificuldade, de enfrentar um problema, de enfrentar um obstáculo, de enfrentar o desafio, se a sua performance física e mental está baixa? Então, algumas sugestões que eu propus para você foram dormir no mínimo 7 horas por noite, se alimentar de forma saudável, evitar alimentos processados e industrializados, beba bastante água, obviamente, faça exercícios físicos e pratique mindfulness. Procure estar 100% presente para as situações do seu dia a dia, 100% presente. Outro princípio que eu compartilhei com vocês foi o princípio do gatilho emocional, mais especificamente o gatilho emocional do amor. Em outras palavras, quando você estiver passando por uma dificuldade, procure se lembrar de uma pessoa ou das pessoas que você ama. Muitas vezes, as ações que nós tomamos no dia a dia têm relação com essas pessoas que nós amamos. E muitas vezes essas pessoas nos fazem com que a gente tenha motivação para poder continuar ali na nossa jornada, na nossa caminhada, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então se lembre daquela pessoa que você ama. Às vezes pode ser o seu filho ou seus filhos, pode ser sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser sua esposa, pode ser o seu namorado, pode ser um amigo. Então se lembre dessa pessoa quando essa pessoa pode ser que ela seja um dos seus porquê, não só o seu porquê, mas também por quem você faz o que você faz. Outro princípio é o princípio do condutor de emoções. Em outras palavras, como gerenciar as suas emoções realmente. E para isso eu sugeri 2 ideias para você, que foi você cantar uma música. Ou seja, você está sentindo uma emoção, você cantar uma música, isso ajuda você a aliviar um pouco essa tensão emocional. Cantar uma música, realmente. E a segunda sugestão foi você realmente escrever um diário, escrever como é que você está se sentindo, como é que essa emoção está se manifestando em você, o que você quer fazer com essa emoção que você está sentindo também. E depois, na aula 2, eu compartilhei com você sobre o otimismo, o princípio do otimismo, onde eu falei com você que para você ser mais otimista, você tem que focar na solução dos problemas, focar em formas de resolver aquele problema, focar na solução. Como é que eu soluciono esse problema? Até escrever várias ideias para você poder solucionar o problema e você também expressar gratidão.
Você escrever todos os dias 5 coisas, 5 situações das quais você é grata naquele dia, naquela situação, naquele dia específico. E, gente, agora é o seguinte. Eu falo com vocês agora que foi incrível estar com vocês aqui na Masterclass durante essa semana, mas agora é o seguinte. Para você levar a sua resiliência para o próximo nível, para você de fato levar a sua resiliência para o próximo nível, para você de fato ser capaz de se adaptar e superar as dificuldades, você vai precisar de ter acesso ao resiliência. O resiliência, ele é a metodologia. O resiliência, ele é o passo a passo. O resiliência, ele é milimetricamente pensado para a pessoa que quer desenvolver resiliência de fato. Todos os princípios, todas as etapas para construir cada um dos pilares que eu apresentei para você, todos os fundamentos, tudo que você precisa, tudo que você necessita para poder desenvolver resiliência está dentro do Resiliência. O Resiliência, ele é um curso 100% online, ele é um curso que oferece para você toda essa metodologia, oferece para você todo o conforto que você precisa também. Então, o que você tem acesso dentro do Resiliência? Bom, você tem acesso aos 4 módulos do Resiliência. O Resiliência ele é dividido em 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo dos fundamentos da resiliência. E dentro desses fundamentos, você tem acesso a uma visão geral dos fundamentos da resiliência. Então, você tem uma visão geral de toda a metodologia. Você tem acesso ao manual de uso do Resiliência. Então, você tem acesso como é que você usa realmente essa metodologia. Em outras palavras, eu ensino para você dentro dessa aula, dentro desse módulo também, né, dentro dessa aula, como é que você estuda essa metodologia, sendo que um dos pontos principais para você ter resultado é você realmente saber como estudar essa metodologia. Então, eu ensino para você algumas instruções, são cerca de 12 instruções que eu ensino para você dentro dessa aula sobre o manual de uso do Resiliência, como é que você usa realmente essa metodologia para você desenvolver resiliência de fato. Você tem acesso a uma comunidade Resiliência, uma comunidade com mais de 300 alunos dentro dessa comunidade, onde você pode fazer perguntas. E por falar em perguntas, a gente tem também o suporte Resiliência, onde você pode fazer perguntas ali para a nossa equipe, porque assim você tem acesso ao Resiliência durante 2 anos. Durante 2 anos você tem acesso a essa metodologia e durante esses 2 anos você pode estar fazendo perguntas para a nossa equipe e tirando as suas dúvidas. É muito importante fazer perguntas, tanto na comunidade quanto entrando em contato com a nossa equipe. Além disso, você tem acesso a um canal no Telegram também, onde eu compartilho as atualizações dessa metodologia, porque como eu já falei, gente, eu estou sempre buscando conhecimento, eu estou sempre buscando ler, aprender e vendo o que funciona no campo de batalha, vendo o que funciona na prática. Então, dentro também desse módulo, eu compartilho com você de forma detalhada uma aula somente sobre a resiliência. Então, eu explico dentro de uma aula detalhada o que é a resiliência, os 3 níveis de resiliência de forma detalhada, bem específica, que eu não consigo aprofundar aqui dentro da Masterclass Resiliência, mas dentro do Resiliência eu consigo, porque eu preciso desse espaço, né? Eu preciso de todo esse espaço para poder, em uma aula só, para poder falar sobre os 3 níveis de resiliência. Vou falar com você também sobre o Resiliência, sobre a metodologia. Então tem uma aula só para mim poder falar sobre sobre o esboço de dificuldade. A gente tem uma aula inteira sobre esboço de dificuldade que eu apresentei para você. A gente tem uma aula, dentro dessa aula sobre esboço de dificuldade, eu vou falar com você sobre os princípios da resiliência. A gente vai ter uma visão geral dos princípios, dos pilares. No módulo 2,
isso é só no módulo 1. No módulo 2, eu vou falar com você sobre a resignação. Como é que você, de fato, tem resignação na sua vida. E aí, eu compartilho isso através de 8 etapas. Existem 8 etapas para você poder estar construindo a resignação. Eu compartilhei com você as 2 etapas iniciais aqui ao longo da Masterclass. Eu compartilhei com você a etapa 1, que foi a consciência, e a etapa 2, e a etapa 3, que é a aceitação. Mas antes da etapa 3, tem também a autoaceitação, que é a etapa 2, a autoaceitação, e tem outras etapas também que eu compartilho lá dentro da resiliência. Então, você vai ter acesso a todas as etapas. São 8 etapas, onde eu aprofundo isso dentro de uma aula bastante específica. Então, você vai ter uma visão geral desse pilar, você vai ter acesso às 8 etapas de forma prática e detalhada para você realmente aceitar a dificuldade e começar a desenvolver resiliência. No módulo 3, eu vou falar com você sobre o pilar 2, que é o pilar da ressignificação. Esse pilar eu vou trazer para você uma visão geral também sobre esse pilar, depois no final vai ter uma revisão. E esse pilar, ele também tem 8 etapas, então eu compartilho com você as 8 etapas. Eu compartilhei com você na Masterclass as 2 etapas iniciais. As 2 etapas iniciais. Mas uma das etapas é a recapitulação da etapa anterior, do pilar anterior, que é a resignação. E na etapa 2 a gente já vai falar sobre significado. Tem uma aula inteira para falar só sobre significado. Significado que nós damos para as coisas, para as situações. Na etapa 3 eu vou falar com você sobre a renovação do significado. Como é que você renova esse significado. E além disso, eu vou compartilhar nas próximas etapas vários exercícios. Exercícios de PNL, de programação neurolinguística, exercícios mentais que você pode fazer para você poder estar trabalhando internamente para que você possa dar um novo significado, dar uma nova convicção, acreditar mais em uma nova interpretação para a situação que você está enxergando, para a dificuldade que você está enfrentando na sua vida. E no pilar 4, no módulo 4, eu vou falar sobre o pilar 3, que é resiliência. E nesse pilar, nesse módulo, eu vou compartilhar com você, primeiramente, a visão geral desse pilar da resiliência e vou compartilhar com você através também de 8 etapas, só que esse módulo é um pouco maior, porque nele eu vou compartilhar com você os 20 princípios da resiliência. Então a resiliência tem 20 princípios. Eu compartilhei com você ao longo da Masterclass aqui 6 princípios, fora ainda que tem mais 14 princípios, E tem como eu aprofundar muito mais dentro de cada um dos princípios, tem muito mais técnicas dentro de cada um dos princípios, e fora que esses princípios estão dentro de etapas, tá? Essas etapas estão dentro do processo de resiliência, tá certo? Mas antes da resiliência tem a resignação, tem a ressignificação, tem o planejamento, depois entra a resiliência na etapa 4 e depois tem outras etapas também para fazer com que você desenvolva de fato a sua resiliência e se adapte e supere as dificuldades da sua vida. Além das aulas, você vai ter acesso a método, além das aulas, você também tem acesso a materiais PDF de cada uma das aulas. Então você pode ler o material PDF, fazer o exercício, e você pode assistir a aula também junto com a gente. Tem como você assistir as aulas 2 vezes mais rápido também. Lá dentro a gente ensina como é que você faz isso, para você poder assistir mais e já colocar em prática tudo que você está aprendendo nas aulas. Além de você levar a metodologia do Resiliência, além de você ter acesso a essa metodologia do Resiliência por 2 anos, a gente vai fazer o seguinte, porque agora a gente resolveu abrir uma oportunidade para vocês, que é para essa próxima turma do Resiliência. O que a gente resolveu fazer? A Black Friday está chegando. A Black Friday é dia 25 de novembro de 2022 e a gente resolveu fazer o seguinte,
A gente resolveu, além de entregar para você o Resiliência, entregar para você essa metodologia, a gente resolveu entregar para você mais 2 bônus. Um bônus é um ingresso para o Resiliência ao vivo. Entregar para você de graça um ingresso para o Resiliência ao vivo. O Resiliência ao vivo é um evento 100% online que vai acontecer junto comigo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2022, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília. E nesse evento eu compartilho tudo que eu aprendi com você ao longo desse segundo semestre de 2022 sobre o tema resiliência. E além disso, eu resolvi compartilhar com você, entregar para você também um outro bônus, que é o desafio Sua Resiliência em 28 dias. Esse desafio ele é junto comigo e os outros alunos, onde eu scripto cada dia. Desafio 1, hoje, o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer amanhã? E assim, durante esses 28 dias, você já vai ter... durante esses 28 dias, você já vai ter desenvolvido a sua resiliência já. A sua resiliência já estará estabelecida já. E você já estará passando por todas as etapas da resiliência e da resignação e ressignificação. 28 dias, scriptado e estruturado com muito carinho para você, de forma bem, extremamente detalhada. Agora, só que é o seguinte, Vitor, quanto vai me custar para mim poder entrar nessa nova turma do Resiliência? Quanto que vai custar isso para mim? Eu já falo para você, o Resiliência ele não custa. O custo do Resiliência é zero. Por quê? Porque o Resiliência ele é um investimento. Então, quanto que você vai ter que investir para você entrar no Resiliência? Eu quero levar em consideração primeiro o fato de que a gente está falando sobre a sua vida e de você desenvolver resiliência. Você desenvolver uma habilidade, uma capacidade para que você, uma competência que você pode ser muito bem sucedido na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para você alcançar objetivos, para você atingir metas, para você poder lidar com as mais diversas dificuldades e obstáculos que você encontrar ao longo da sua vida. E não só isso, ajudar outras pessoas também, né, familiares e amigos, a também serem pessoas resilientes. Assim como você será após você implementar essa metodologia do resiliência. Então, o investimento, se eu pedisse 3 mil reais pelo resiliência, seria barato. O valor do resiliência é 2 mil reais. Só do resiliência, que a gente está tirando o desafio e a gente está tirando também o ingresso para você poder participar do Resiliência ao vivo. Mas é o seguinte, na Black Friday do Resiliência, o que a gente resolveu fazer? Você vai ter acesso ao Resiliência por apenas R$ 997, ou seja, R$ 1.000, 997. E você vai ter acesso não só ao Resiliência, mas você também vai ter acesso, você vai ganhar de bônus um ingresso para o Resiliência ao vivo, e você também vai ganhar de bônus, de presente, o desafio Sua Resiliência em 28 dias, que por si só já é um baita bônus, né? Porque assim, imagina tudo scriptado, tudo estruturado, o que você vai fazer no dia 1, o que você vai fazer no dia 2, o que você vai fazer no dia 3. Então assim, eu acho desafio incrível, gente, tá? De verdade. E se eu fosse você participar. Então assim, 997. E a gente tem todas as formas de pagamento, tá? Se você dividir 997, né, R$ 1.000, em 12 vezes, você vai ter aí o valor de menos de R$ 90. Cerca de R$ 86. Menos de R$ 90, cerca de R$ 86, R$ 88, menos de R$ 90, R$ 90 por mês. R$ 90 por mês, dividido por, né, R$ 90 aí por mês, né? Se você dividir R$ 90 por 30 dias, olha quanto fica. Fica R$ 3 por dia, é isso?
R$ 4 por dia no máximo, gente. R$ 4 por dia é o que às vezes a gente gasta com um pão de queijo, é o que às vezes a gente gasta com um biscoito recheado, enfim, e por aí vai. A gente está falando da sua vida, de você desenvolver resiliência. Então agora é o seguinte, Vitor, eu não tenho dinheiro para poder entrar, ou eu não tenho tempo para poder fazer essa metodologia. E eu vou falar com você o seguinte, tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Eu já falo com você, o resiliência ele tem uma garantia de 30 dias. Então você entra dentro do resiliência se você não gostar da metodologia. Se você achar que não é para você, se você achar que está indo rápido demais, se você achar que não vai dar certo, você pede a garantia. Você tem 30 dias de garantia que assegura você. Eu não estou atrás do seu dinheiro, eu estou atrás da sua história. Eu estou atrás da sua transformação. Eu quero pessoas comprometidas para poder desenvolver resiliência. Eu não passo 3 dias fazendo masterclass, fazendo tudo isso, se não for para mim não querer um impacto, uma transformação na vida das pessoas, não. Eu quero o resultado que essas pessoas vão ter. Eu estou atrás da sua história, eu estou atrás do seu resultado. Eu estou atrás da sua transformação, da sua felicidade, para você desenvolver resiliência de fato. É isso que eu estou atrás. E se você falar, Vitor, eu não tenho dinheiro para entrar na Vitor, eu não tenho dinheiro para entrar na Black Friday do Resiliência, eu vou falar com você. Tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Eu vou perguntar para você, você quer realmente de fato desenvolver resiliência? Se você quer de fato desenvolver resiliência, você vai entrar nessa nova turma do Resiliência. Tempo não vai ser um empecilho para você, por quê? Porque você vai priorizar o seu tempo. Você às vezes vai deixar de assistir Netflix, você às vezes vai deixar de assistir um filme, você às vezes vai deixar de assistir um futebol, você às vezes vai deixar de jogar algum jogo, vai deixar de encontrar com os amigos para o quê? Para você poder assistir e se dedicar no seu desenvolvimento da resiliência. Porque isso é prioridade para você, é importante para você. E se for, você vai abrir mão de outras coisas para você poder conseguir isso. A mesma coisa é o dinheiro. Vitor, eu não tenho dinheiro. A questão do dinheiro é a mesma coisa. Será que às vezes você não pode deixar de assinar a Netflix por alguns meses, ou a Amazon Prime por alguns meses, para você poder ter acesso à metodologia que vai transformar de fato a sua resiliência? Ou às vezes deixar de comprar um novo iPhone, às vezes deixar de comprar alguma coisa para você ter esse resultado. Então a pergunta que eu quero te fazer de novo é, você quer desenvolver resiliência ou não? Porque se você quiser, você vai priorizar a metodologia, você vai priorizar querer ter esse resultado. E agora, você só tem 3 caminhos. 3 caminhos. O primeiro caminho é você ignorar tudo que você viu ao longo da Masterclass Resiliência, é você ignorar tudo que eu falei com você até agora, como se não existisse uma possibilidade de você desenvolver resiliência. O segundo caminho é você tentar fazer uma engenharia reversa do bolo, fazer uma engenharia reversa da receita. É você tentar fazer uma engenharia reversa de tudo que você viu aqui ao longo do Resiliência, ao longo das aulas aqui do Resiliência. Para você poder fazer isso, você vai precisar ter muita resiliência, porque o que talvez vai dar certo, talvez vai dar errado, mas você vai precisar ter muita disciplina. E o terceiro caminho, que é um último caminho, é você se matricular nessa nova turma do Resiliência e deixar com que eu seja o seu mentor ao longo dessa jornada e dessa caminhada. Então, se você quer entrar nessa próxima turma, a turma abre amanhã, dia 25/11, às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Relembrando que só vai valer essa oferta no dia 25 de novembro de 2022, tá certo? Então, amanhã, às 9 horas da manhã, esse mesmo vídeo vai aparecer aqui para você, e aí vai aparecer esse vídeo, e aí você vai clicar no botão abaixo dessa aula, tá certo? Então, você vai clicar abaixo dessa aula e aí você vai poder se matricular no Resiliência. Gente, foi um prazer estar com você aqui ao longo da Masterclass, foi incrível, foi surreal. Assista as aulas da Masterclass, reassista as aulas para você poder entender como é que essa metodologia funciona. Tá certo? Eu vejo cada um de vocês dentro do Resiliência.